No silêncio que se segue ao barulho do mundo, existe um espaço, um vazio. Não é um vazio de ausência, mas de presença. A presença de um cansaço que insiste, de uma apatia que se arrasta e de um desânimo que parece ter a voz mais alta. Se você já sentiu um peso no peito, uma falta de ânimo para o que antes te movia, ou aquela sensação de que as cores da vida desbotaram, este momento é para você. É nesse vazio, nessa escuridão sutil da alma, que a fé antes vibrante pode parecer um sussurro quase inaudível, abafado pelo ruído da própria mente. Muitos de nós conhecemos esse lugar. É o deserto onde as promessas parecem distantes e a esperança uma miragem. As pegadas que deixamos para trás antes firmes agora se desfazem ao menor sopro do vento da incerteza. A sede não é por água, mas por propósito. A fome não por pão, mas por um sentido que resgate o que a vida aparentemente roubou. Onde antes floresciam jardins de sonhos, agora reina a aridez da dúvida. Será que ele ainda está lá? A pergunta se insinua como uma sombra sorrateira, mordendo a pouca esperança que resta. Nosso coração, antes um templo de louvor, pode se tornar uma câmara de ecos vazios. As risadas se transformam em ecos distantes e as orações, meros murmúrios perdidos no vasto nada. O Criador, cuja voz antes era clara e ressonante, parece ter se transformado em um silêncio profundo, quase indiferente. O dark aqui não é maldade, mas a densidade da dúvida que se instala quando a fé é testada ao limite, quando a alma se sente sozinha em meio à multidão. É a luta silenciosa que poucos veem. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou se agarrar às últimas brasas da sua fé, mas o vento do desânimo ameaçava apagá-las a todo instante? Você buscou por sinais, por um novo milagre, por uma voz que o tirasse daquele silêncio ensurdecedor. Mas o que veio foi apenas o eco das suas próprias perguntas. Você se sentiu como um barco à deriva, sem velas e sem bússola, em um mar de incertezas que se estende até onde a vista alcança. A solidão da alma, mesmo cercada por pessoas, é o seu fardo mais pesado, uma dor invisível que consome por dentro. Este vazio não é o fim, mas um convite, um chamado para a profundidade. Em Salmos 42:7, a palavra diz: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cataratas. É nessa profundidade, nesse abismo de desânimo, que um sussurro, uma melodia esquecida, pode atravessar o vento árido. É uma voz que você talvez já tenha ignorado, mas que teimosamente persiste. Um convite, uma lembrança, uma promessa. Este é o ponto de partida para a sua jornada. No fundo do seu ser, mesmo que esteja no mais profundo vazio, um fio de memória persistia. A lembrança de um amor maior, de uma promessa antiga. Era como a imagem de um oásis distante, tremeluzindo no horizonte, quase imperceptível, mas teimosamente presente. E em meio a esse deserto, de vez em quando, um sussurro atravessava o vento árido. Não era alto, mas era inconfundível. Era uma melodia esquecida, uma palavra em um idioma antigo que você talvez não conseguisse decifrar completamente, mas que, por um instante, parecia aquecer seu coração. Era um convite? Uma lembrança? Um chamado que se recusava a ser silenciado? Muitos de nós, em nossa própria tempestade, preferimos ignorar esse sussurro. É mais fácil permanecer no familiar do desânimo, mesmo que seja doloroso, do que arriscar uma nova jornada. O dark aqui se manifesta na luta interna contra a própria resistência, contra as vozes da autossabotagem que sussurram: é inútil, você já tentou antes, nada vai mudar. Essas vozes tentam puxar para trás, sussurrando lembranças de fracassos e dores passadas. Mas o sussurro divino agora parecia mais forte que essas vozes, mais doce que as mentiras da desesperança. Era como se a própria memória da fé, adormecida, estivesse sendo despertada por um toque suave do Espírito. Pense em Jonas, o profeta que ouviu o Senhor dizer: vai a Nínive. Jonas 1:2.
mas fugiu para o lado oposto. Sua desobediência o levou a uma tempestade terrível e ao ventre de um peixe, um lugar de escuridão e desespero. Quantas vezes tentamos fugir do chamado de Deus, nos afogando em nossas próprias escolhas, em vícios, em distrações. A história de Jonas, no entanto, não é sobre punição, mas sobre a persistência de um chamado divino que não desiste, mesmo quando nos perdemos nas profundezas da nossa própria teimosia. Que graça! O Criador não desistiu dele. E se essa história fosse a sua? E se você, assim como Jonas, estivesse no seu peixe grande, no seu momento mais sombrio, mas o Criador ainda estivesse te esperando? A jornada de Jonas nos ensina que o Altíssimo sempre dá uma segunda chance. Ele não desiste de quem foge. Ele persegue com amor, com um sussurro persistente, mesmo na escuridão. E se esse chamado ainda estivesse vivo para você, ecoando em seu vazio, esperando por um sim? Reflita. Sua vida pode mudar hoje. Pode ser resgatada da sua própria tempestade. A história não termina aqui. O sussurro te conduzirá por caminhos que você talvez tenha evitado, revelando marcas que foram deixadas para você no caminho. Você está prestes a descobrir que, mesmo ignorado, o chamado divino é uma semente que pode brotar no mais árido dos terrenos. Conforme o sussurro se tornava mais claro, Caleb, nosso personagem simbólico, começou a perceber as marcas no caminho que ele havia ignorado por tanto tempo. Eram como as cicatrizes na rocha, moldadas pela água que um dia fluiu, ou que ainda poderia fluir. Eram as histórias de outros, as narrativas de superação e fé que ele havia lido ou ouvido, mas cuja profundidade não havia absorvido. O Dark aqui se manifesta na clareza da dor de ter ignorado esses sinais, a melancolia de ter resistido a uma graça que sempre esteve disponível. Ele se lembrou do jovem rico, em Mateus 19:21, que ouviu Jesus dizer: "Vende o que tens e segue-me." Ele foi embora triste, preso aos bens, preso ao que possuía, e não ao que poderia ser. Que escolha! Ele valorizou mais o material do que o espiritual, mais o presente do que a eternidade. Quantas vezes nós também deixamos algo nos impedir de seguir um chamado divino? Medo da perda, apego ao conforto, receio do desconhecido. A hesitação dele nos mostra que o Criador espera por um coração que, mesmo apegado, esteja disposto a se arrepender e a se desapegar. A história do jovem rico é um espelho para nós. Ela nos convida a confrontar o que nos prende, o que nos impede de dizer sim ao chamado que transforma. Se você já deixou o medo de perder algo te impedir de abraçar o melhor de Deus, saiba que essa dor é um sinal, uma marca, uma oportunidade de mudar o rumo. E se você dissesse sim agora, parasse por um instante para sentir a liberdade que essa decisão pode trazer, o céu está pronto para te receber, para te abraçar. O sussurro também o levou à imagem de Ananias em Atos 9:10, que ouviu Deus: "Vai para encontrar Saulo." Apesar do medo, da reputação de Saulo como perseguidor, Ananias obedeceu. E sua ação mudou o mundo através da transformação de Paulo. Que milagre! Ananias, um homem comum, com medos reais, mas com uma obediência que abriu as portas para um dos maiores avivamentos da história. Já sentiu medo de um chamado? Medo de não ser capaz, de não ter a força, de não ser digno? A coragem de Ananias nos ensina que o plano divino é sempre maior que nossas dúvidas e nossos medos mais profundos. A obediência, mesmo com tremor, pode desencadear uma bênção incalculável. E se sua obediência hoje trouxesse uma bênção não apenas para você, mas para muitos ao seu redor? Mantenha-se comigo. O próximo passo pode mudar tudo. O chamado de Deus é uma porta para a renovação, uma semente de transformação que, mesmo no terreno mais árido, promete florescer. A cada marca no caminho, o sussurro ganhava mais clareza. Não era apenas uma melodia, mas um convite pessoal, uma promessa. Caleb, nosso buscador, sentia que sua alma, sedenta por tanto tempo, estava começando a se mover em direção a essa água viva. O Dark não havia desaparecido por completo, mas estava sendo transmutado.
A escuridão da dúvida agora realçava a intensidade da luz da fé, como as sombras profundas que realçam a beleza de um raio de sol. Ele percebeu que a fé não era apenas um conjunto de crenças, mas uma resposta viva a um chamado constante. Ele lembrou-se de Samuel em 1 Samuel 3:4, que ainda criança, ouviu Deus chamá-lo à noite. Samuel, sem entender de início, respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Que resposta! Abertura e prontidão mesmo na inocência. Quantas vezes o Criador nos chama, mas estamos distraídos, ocupados demais, ou com medo de ouvir? A abertura de Samuel nos ensina que o Altíssimo fala a quem escuta, a quem está disposto a parar e realmente prestar atenção, mesmo que a voz venha no escuro, no meio da noite da alma. E se Deus estivesse te chamando agora, no silêncio da sua própria vida? Pare e visualize isso. Sua jornada pode ganhar um novo propósito, uma nova direção. O sussurro então o levou à imagem de Maria em Lucas 1:38 que ouviu: "Serás mãe do Salvador". Apesar do impossível, da incompreensão, ela disse: "Cumpra-se em mim a tua palavra". Sua entrega trouxe a luz do mundo. Que maravilha! A fé de Maria não era ingênua, mas uma profunda confiança no Criador que realiza o impossível através de quem crê. Já aceitou um chamado que parecia grande demais e impossível de cumprir? E se sua resposta, seu sim sincero, abrisse portas inimagináveis hoje, liberando um poder divino em sua vida? Reflita: o poder divino está agindo, está se movendo. Ele também ponderou sobre Gideão em Juízes 6:14 que ouviu: "Vai com a tua força". Ele duvidou, sentiu-se pequeno e fraco para liderar um exército. Mas o Senhor o usou para libertar Israel com apenas 300 homens. Que vitória! Gideão, um homem que se sentia insuficiente, mas que, ao confiar no chamado, viu sua fraqueza se tornar o canal para a força divina. Já se sentiu pequeno demais para um chamado? A confiança de Gideão nos mostra que o Altíssimo capacita quem obedece. E se sua fraqueza se tornasse força agora, através da obediência ao sussurro? À medida que se aproximava da fonte, Caleb notou pequenos sinais de vida brotando nas rachaduras do deserto. Pequenas folhas verdes, tímidas, surgiam onde antes só havia areia. O ar fresco trazia consigo o cheiro de vida nova. O sussurro já não era apenas um eco, mas um chamado claro e melodioso, um convite para mergulhar. Era a promessa de vida abundante, de que o Criador é uma luz que guia, transformando dúvidas em vitórias. Ele sentia um novo ânimo nascendo em seu peito, uma alegria sutil, mas real, que começava a dissipar as sombras do deserto. A fonte estava perto. Ele estava prestes a beber da água que sacia a sede da alma e restaura a esperança. Fique até o final, porque o próximo passo pode mudar tudo. Com a alma saciada e a fé renovada, Caleb não era mais o mesmo viajante perdido no deserto. A fonte do maná não apenas o resgatou, mas o transformou. Ele havia compreendido que o dark, da dúvida e do desânimo, era apenas um prelúdio para a gloriosa luz da revelação. Agora sua vida se tornava um testemunho vivo do poder do Criador, um farol para outros que ainda vagavam em seus próprios desertos interiores. Ele pensou no legado de quem respondeu ao chamado. Refletiu sobre Ruth, que por amor e lealdade seguiu Noemi e encontrou redenção, sendo parte da linhagem de Cristo. Ruth 1:16. Sua história era um testemunho de que a confiança no Criador abençoa quem se entrega, e que uma escolha feita por amor pode mudar vidas e gerar um legado duradouro. A fé de Ruth, simples e profunda, era um convite para que a própria escolha de Caleb pudesse hoje impactar outros de forma semelhante. Ele também se viu em Pedro, Mateus 4:19, que deixou tudo, suas redes, sua profissão, para seguir o chamado de Jesus, tornando-se um pilar da igreja. Que transformação! A obediência de Pedro revelava que o plano divino multiplica nosso impacto, usando as ferramentas que temos para alcançar propósitos maiores. Já abandonou algo para seguir um chamado?
E se sua vida alcançasse outros agora através da sua obediência? Reflita, sua influência pode crescer exponencialmente. E finalmente lembrou-se da mulher samaritana, João 4,10, que ao encontrar Jesus e beber da água viva, não hesitou em compartilhar o chamado, transformando sua vida inteira. Que inspiração! A resposta dela nos mostra que o Criador usa quem o encontra, e que a resposta a um chamado, mesmo depois de ignorado, pode inspirar muitos. E se sua história, sua própria superação, inspirasse muitos hoje, mantenha-se comigo. Sua bênção está se aproximando. O chamado de Deus é uma semente de transformação. Quando você responde, Ele usa sua vida para abençoar outros. Já sentiu que sua fé pode impactar o mundo ao redor? A palavra nos convida a ouvir, trazendo paz e propósito. O legado de quem respondeu ao chamado nos inspira. Ruth encontrou redenção. Pedro construiu a igreja e Maria trouxe o Salvador. Todos por dizerem sim. Você pode ser o próximo. Que tal orar com confiança agora? Sua jornada pode guiar outros, trazendo consolo e luz. Pense em Eliseu, 1 Reis 19:19, que ouviu o chamado através de Elias e deixou tudo. Sua obediência trouxe milagres a Israel. Que renovação! A dedicação de Eliseu revela que o Altíssimo honra quem responde. E se sua entrega trouxesse milagres hoje? Pare e sinta isso. Sua transformação está perto. Agora visualize o ladrão na cruz, Lucas 23:42, que clamou: "Lembra-te de mim." Ele ouviu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Que graça! Já respondeu a um chamado no último momento? A misericórdia para ele nos ensina que o Criador nunca desiste. E se Deus ainda estivesse te esperando agora pacientemente, sua bênção está a caminho. O chamado do Criador é uma promessa viva. Quando você responde, Ele transforma tudo. Já sentiu que é hora de ouvir? A palavra nos convida a crer, atraindo vida e paz. Sua fé vai se renovar com a glória divina. A força de atender ao chamado é um presente eterno. Eliseu viu milagres, o ladrão encontrou salvação e Jonas redescobriu o propósito. Todos por ouvir o Criador. Você está nessa corrente? Que tal orar com esperança? Sua vida pode inspirar o mundo com uma fé renovada. Pense em Isaías 6:8, que ouviu: "Quem enviarei?" Ele respondeu: "Eis-me aqui." Sua resposta trouxe mensagens de esperança. Que consolo! A prontidão de Isaías revela que o Altíssimo usa quem se entrega. E se sua resposta mudasse tudo hoje, reflita. Sua renovação está próxima. Agora imagine Paulo, Atos 26:16, que ouviu: "Levanta-te, pois te escolhi." De perseguidor a apóstolo, ele transformou o mundo. Que inspiração! A missão de Paulo nos mostra que o Criador redireciona quem o segue. Seu futuro pode ser um testemunho. Confie com alegria. Vamos orar com fé. Pai, fala ao nosso coração e renova a nossa fé hoje. Que ouçamos teu chamado com amor. Em nome de Jesus. Amém. Que sua jornada seja luz, atraindo paz e milagres. O Criador está te chamando para algo glorioso agora.